Então, pessoal, para fechar o nosso último bloco aí de calorimetria, né, esse estudo, vamos estudar um pouquinho sobre processo de transmissão de calor, né? Esse processo de transmissão de calor é o modo como que a energia vai ser transferida, tá, de um corpo para outro, né? Lembrando que essa energia só vai ser transmitida se houver uma diferença de temperatura entre os componentes, né? Não há transmissão se as temperaturas estão equivalentes, né? Com o mesmo valor de nível de agitação térmica, temperatura, tá? Os processos de emissão de calor podem ser resumidos em três, né? A condução térmica, a convecção térmica e a radiação térmica. Nisso vocês fiquem tranquilos que aqui a gente não tem muita questão de valores, cálculo, mas entender os processos é uma coisa fundamental. A gente tem no finalzinho aqui a lei de Fourier, né? Fourier, né? Não sei bem como pronunciar esse nome, mas foi o cientista que definiu, né? E quantificou esses conceitos. Tá? A gente vai ver, mas não se liguem também muito nisso, porém é preciso passar isso para vocês, né? Então a condução térmica, como é que ela é o processo de condução térmica, essa transmissão de energia, né, de calor, da energia térmica em trânsito. O processo de transmissão de energia de molécula a molécula, né? O que ele quer dizer com isso? Já viram a situação que você está com uma vareta de metal, uma colher mesmo, aí você está mexendo ali, né, fazendo uma comida, aquilo ali começa a aumentar a temperatura, você tem que tirar, né, de tão quente que está, começa a queimar a sua mão, né, é um processo que se você vai usar o quê? Um bom isolante térmico ou um mau isolante térmico na hora de fazer a sua comida. Você tem que usar um mau isolante térmico, né? Uma colher de madeira, que é para ele não transferir energia, né? De um ponto para outro com facilidade. Os maus isolantes térmicos, eles têm essa capacidade, né? Por isso que o cabo da sua panela ela é de plástico, né? Ou emborrachado, e a panela no corpo total ela é feita de metal, porque o metal vai transmitir bem o calor, para isso que a gente quer pegar a chama, né, que é uma fonte de calor, e absorver aquilo e transmitir para o alimento, mas não quer queimar nossa mão, então a gente tem o cabo, né, no material que seja um péssimo condutor térmico, um péssimo, né, para que não nos queime, né? Ok? E aí está nisso aí, a condução térmica ela se dá nesse modo. Você tem aqui uma varetinha, aí você faz um teste, né? Pega uma vareta de metal e liga o isqueiro e fica na ponta lá, né? Com o isqueiro aceso. Você vai sim, com o tempo, você vai esquentar aquilo ali de uma forma que você vai precisar largar, né, a vareta de metal. Por quê? Por causa que ali o processo de transmissão de calor foi feito de molécula a molécula do metal, elevando a temperatura. Quando chega ao equilíbrio térmico, aquilo cessa. Mas aí a temperatura normalmente costuma ser alta de uma chama, né? Por isso que você não consegue ficar muito tempo com aquilo ali segurando à medida que ainda está transferindo energia. Tudo bem? Esse é o processo, tá? Tem vários exemplos, tá? Mas se você entender a lógica disso, né, já ficou claro. Vamos então, o segundo processo é a convecção térmica. E o que é a convecção térmica? É o processo de transmissão devido à diferença de temperaturas no mesmo ambiente. Tá? Por exemplo, né, o ar-condicionado, né, os condicionadores de ar têm esse princípio, né? Eles vão, o ar gelado, né, ele desce, né, o ar que é mais pesado desce, enquanto o ar quente sobe, né? Por isso que a gente tem aquela sensação gostosa, né? Mas se a gente colocar a mão lá acima, a temperatura não é a mesma que está embaixo, devido ao ar pesado descer, né? E o ar quente subir, né? Normalmente, dependendo do local, não fica a temperatura equivalente, né? Acontece quando a potência do aparelho excede muito do ambiente, né? O ambiente que ele foi calculado.
Isso é um exemplo de convecção térmica. Outro é na sua panela, com água e o ovinho lá dentro para cozido. Né? O que acontece? Aquelas bolhas vão se formando acima de 100 graus Celsius, ou próximo disso, né? Justamente porque na parte de baixo a temperatura da água está muito elevada, e em cima nem tanto. Então há um processo de resfriamento em que aquelas bolhas de ar, né, saem. Aquilo também já é o momento do calor latente, né? Aquilo vai ficar com uma temperatura de 100 graus Celsius ali até esgotar por completo o líquido e tudo virar vapor. Aquelas bolhas têm ar, né? Processo gasoso, perdão. E aí tem gás ali, sobe e depois aquilo evapora, né? É um dos processos de convecção, né? E tantos outros que a gente pode verificar. Também, diferença de temperatura elevada entre dois pontos faz com que a convecção ocorra, tá? E ela depende de um meio, assim como aqui, depende de um meio material para se propagar. Que no caso é o ar, a água, né? São normalmente fluidos. E aqui metais e demais materiais bons condutores de calor, tá bom? A irradiação térmica é o terceiro processo, e essa transmissão ela se dá, né, por ondas eletromagnéticas à distância, são efeitos à distância, não dependem do meio para se propagar. Aí você pergunta para mim, nem o ar, professor, nem o ar, porque o Sol transmite por irradiação, né, o calor, né, que a gente sente aqui de manhã quando está de manhãzinha, né, e entre o Sol e a Terra não existe meio material, né, não existe atmosfera, não existe. Então, mas mesmo assim ele viaja à velocidade da luz, né, como a gente já estudou em outros campos, né, até estudamos ondas eletromagnéticas. Ela não necessita né, não necessariamente necessita de um meio material para se propagar, né, que no caso ocorre quando você toma o seu banho de sol ali, está tomando banho de sol, essa energia foi transferida de um ponto para outro muito distante, né? Se não me engano, 150 milhões de quilômetros, né? Levou 8 minutos e 20 segundos para sair de lá e chegar até nós, né? Portanto, essa transmissão ela se dá nesse ínterim, né? Aquele bronzeamento artificial também é uma coisa, né, que não depende de meio material nenhum, mas se tiver também ele transmite também da mesma forma, né, não sei se com o mesmo efeito, mas transmite, né? Aí a gente tem esses três processos, tá, que estão lá na sua folhinha a sua lista de exercícios, tá? A folhinha aí que a gente chama carinhosamente, né? Eu insisto em falar folhinha, mas é lista, né? Tecnicamente falando, tá? Semanal. E vocês podem dar uma olhada que ela está muito rico em detalhes, tá? Bem mais do que eu falei aqui. Mas a gente já, só para a gente dar uma pincelada. E para finalizar, nós vamos falar dos processos de transmissão de calor, como por exemplo, quantificáveis, que é um cálculo matemático chamado lei de Fourier. Tá? A lei de Fourier fala do fluxo de calor, né? O fluxo de calor é a quantidade de energia por tempo. Isso é uma unidade de potência, né? Quantidade de calor, que energia, né? Tá em joules, né? Dividido pelo tempo, em, né, minutos, segundo, hora, né? Essa razão é o tal do fluxo calor-Phi, né? Que é conhecido carinhosamente como joules por segundo no sistema internacional, ou então watt, né? A sua lâmpada tem, né? Essa lâmpada está iluminando aqui, tem 12 watts, né? Por aí, tá? E aí, como é que se dá esse processo de calor, né? Ele é a fórmula com K. K é uma constante que é dada dependendo do material, sempre, tá? A constante de condutibilidade desse material multiplicado pela área. Aqui, ó, fiz uma ilustração aqui, ó. Uma área, uma chapa de metal, ela tem uma espessura E, ela tem uma área A, né? Ela tem essa face e essa face aqui embaixo. Imagina que nessa placa existe diferença de temperatura. Se existir diferença de temperatura, há transmissão, né, de calor devido a essa diferença de temperatura entre... E aí a gente calcula esse fluxo. Quanto que isso é transmitido por tempo, né? Quanto essa energia é gerada e transmitida por tempo. Tá aqui, lei de Fourier.
multiplica. Então, é a constante, né, de condutibilidade multiplicado pela área em metro quadrado no Sistema Nacional, variação de temperatura, né, normalmente em graus Celsius, né, dividido pela espessura. A espessura está aqui, tá, em metro, tá, Sistema Internacional. Então, energia por tempo, então, joule por segundo watt. Tá? Essa questão aí tem uma questãozinha na nossa folhinha, né, nossa lista, tá lá, usa a lei de Fourier, você vai ver lá que vai dar o K, a constante de condutibilidade no exercício. Então, vai por aqui que vocês vão, né, se dar bem, cola com a gente, tá bom? Agora finalizo esses tópicos e vamos para a solução de exercícios, tá? Vou tentar ver quantos eu vou soltar aí, a gente vai trabalhando nossas aulas e nos aperfeiçoando e preparando para o concurso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Vamos aí, esse é o 5º bloco e vamos aí para mais uns 3 ou 4 blocos de resolução de exercícios. Um abraço.